Então, olá, sejam bem-vindos. Hoje trazemos o Miguel Araújo, que nos vai falar sobre aquilo que tem transformado a sua carreira profissional, ou seja, na área da música, no âmbito da entrevista que realizou à Game Changer, que celebra a 10ª edição. Miguel, bem-vindo. Vou pegar aqui numa das frases que nos disse sobre a entrevista que realizou connosco, que foi um bocadinho relembrando da infância que teve, que no período de educação e processo formativo, que nunca nenhum professor lhe perguntou se gostava de música, e a música era vista como um hobby desviante ou uma perda de tempo. Considera essencial que desde cedo devemos ser estimulados para desenvolver gostos, ou acha que eventualmente pode estar a condicionar de alguma forma a liberdade de escolha do indivíduo? Não sei, cada um tem o seu contexto e o seu trajeto, e é muito difícil de dizer se, por exemplo, no meu caso teria sido benéfico eu ir estudar música numa tenra idade ou não. Eu não sei responder a isso. Talvez o facto de ter sido uma atividade algo clandestina me tenha também atraído mais do que se fosse uma atividade acalentada pelos pais e pelos professores, eu não sei. Mas eu lembro-me de ler há muito pouco tempo qualquer coisa do Bill Gates, que dizia que aquilo que uma pessoa devia seguir na vida devia ser fazer qualquer coisa relacionada com aquilo que era a sua paixão absorvente aos 12, 13, 14 anos. Tudo aquilo que fosse aquela atividade que nos obcecava, que nos tirava o tempo todo, da qual os pais nos tentavam desviar e os professores e tal, essa é que devia ser a atividade que uma pessoa devia seguir no futuro, porque essa sim seria a área que uma pessoa ia aprender de facto. Comigo foi assim, eu não pensava nunca vir a ser músico, nunca estudei música na vida, nunca tive uma aula de música que fosse, mas simplesmente a música era aquela paixão que me dominava e que me punha o sangue a fervilhar e que me ocupava a maior parte das horas do dia, ainda que clandestinamente, ainda que julgando eu que fosse um hobby desviante, eu dediquei muito mais horas à música do que aos estudos convencionais das outras coisas que eu tinha que estudar por obrigação. E por isso acho que não é fácil de responder, mas eu acho que faz sentido aquilo que o Bill Gates disse, pelo menos faz sentido e encaixa perfeitamente com aquilo que acabou por ser o meu trajeto, a minha profissão, que é ser músico. Uhum. E acha que teria sido diferente se a música tivesse sido incutida num período, ou seja, num período tão precoce, digamos assim, ou acaba por não fazer diferença? Não sei, a música foi-me incutida porque eu tinha uns tios e tenho, que tocavam e ainda tocam música, e a música é uma coisa que faz muito parte da minha família, ainda que de uma maneira amadora, mas os meus tios têm uma banda ainda, e os ensaios deles em casa da minha avó foi uma coisa que me foi muito incutida. Nós passávamos horas a ouvir os meus tios ensaiar, quando éramos pequeninos, eu e a minha irmã, os meus primos, era uma coisa, a família girava muito em torno da banda dos meus tios, que tocavam música dos Beatles e dos Rolling Stones e tal, por isso a música foi-me incutida. Agora eu lembro-me, um amigo meu que andava comigo na escola, tinha aulas de piano e era uma professora velhinha, que lhe dava reguadas nos dedos cada vez que ele falhava uma nota. Se tivesse tido uma professora de música que me obrigava a estudar solfejo e que me dava reguadas nos dedos cada vez que eu falhava uma nota, talvez isso me tivesse desinteressado e desmotivado, e talvez eu tivesse pensado que afinal a música era uma coisa que eu não gostava. Talvez tivesse acontecido isso comigo. Ok. E depois, se calhar num período mais avançado, quando terminou também a faculdade, mencionou que tirou um ano sabático, certo? E depois, nessa altura, achou que precisou de um clique, ou seja, de algo que mudasse ou que tivesse faltado no processo de formação, que o obrigasse a sair da zona de conforto para encontrar, digamos assim, essa paixão e pronto, e aquilo que acaba por ser depois o seu percurso de carreira. Pois eu em criança passava muitas horas a tocar guitarra, mas depois em adolescente também e durante a faculdade também, ainda que de uma maneira muito íntima. Eu tocava para ninguém, tocava para mim, não dava concertos, não tinha assim, tive uma banda ou outra, mas coisa pouca, não me dedicava, eu não dedicava nenhum do meu tempo a tentar se ingrar na música. Para mim a música era um hobby e assim seria para sempre. Só que na altura em que eu acabei o curso, eu andava a tocar num bar com outro amigo meu, organizávamos lá umas noites de música e aquilo estava a correr super bem, até financeiramente falando. Nós ganhávamos bastante dinheiro para a idade, até ganhámos mais dinheiro que os meus amigos que estavam agora a acabar o curso e a ir trabalhar para estágios. Foi o princípio dos estágios mal pagos e dos empregos não serem assim uma coisa tão segura quanto se pensava quando se tirava um curso
superior. Então eu decidi estender esse meu período mais um ano, achei que seria só mais um ano na música, a tocar nesse bar e nada mais. Só que ao longo desse ano várias coisas foram acontecendo, uma delas foi um convite para gravar um disco com os Azeitonas, que era a minha banda da altura, então eu tive que mais ou menos decidir estender esse ano sabático por mais um ano, 2, passou a 2, para ir gravar o disco e viver essa aventura, porque achei que devia isso ao meu eu da infância, pelo menos essa experiência, mas ainda assim eu estava longe de imaginar que seria uma profissão séria para mim e que seria aquilo que eu ia fazer da minha vida. Só que depois fui ficando, foi assim, não houve bem um clique que se deu, foram vários cliques que se foram dando e se foram encadeando naquilo que depois passou a ser a minha vida mesmo, porque as coisas começaram a correr bem de uma maneira que eu não contava, e pronto, e eu senti que fazia mais falta nisto do que a trabalhar nas coisas que o curso de gestão me oferecia, não é? As perspectivas que... Entretanto eu já tinha mais ou menos, ao fim de 2 anos já tinha um bocadinho perdido o ar, que eu já não tinha feito currículo, já não tinha mandado currículos para lado nenhum, já me sentia um bocadinho descontinuado ao fim de 2 anos, e agora já passaram 16, 17, então mais descontinuado ainda estou. Eu ainda estudei, era escudos, ainda não era euros, como eu na Católica. Dá-me ideia que já não ia, eu passado 2 anos achava que já não ia a tempo e a música estava-me a chamar muito, muito, muito ativamente. As solicitações começaram a aparecer assim crescentemente e pronto, e tornei-me de repente um músico profissional, que era uma coisa que eu não pensava. Não foi uma decisão que eu tomei no momento, foi uma decisão que foi sendo tomada por mim de alguma maneira. Foi o que eu senti e é o que eu sinto agora olhando para trás. Uhum. E achou que existiam algumas competências pessoais da sua personalidade que necessitou de trabalhar mais ou seja, para conseguir construir um percurso nessa área, ou acabaram por ser inatas essas competências pessoais que já tinha? Sim, eu senti, havia muitas lacunas que eu tinha, uma delas era a principal. Eu nunca pensei em mim como um artista de palco, porque para mim era muito complicado subir a um palco por timidez, insegurança, sei lá, ser o centro das atenções sempre foi muito aflitivo para mim. Se pensasse muito seriamente e se fosse fazer daquelas entrevistas psicotécnicas e tal, nunca artista de palco seria uma coisa viável para mim, para a minha personalidade. Então eu tive que desenvolver um bocadinho a ferros e a custo e com muita paciência e muito esforço e muito sofrimento, digamos assim, essa capacidade de poder estar num palco com pessoas a olhar, enquanto nós tentar cantar e tocar com gente a olhar, é uma coisa aflitiva. Eu nunca fiz isso, eu nunca trabalhei esse lado. As horas que eu passei a tocar fui enfiado no quarto sozinho, então causava-me muita tristeza não poder tocar e cantar tão bem como eu achava que tocava e cantava no meu quarto, com pessoas a olhar, e de repente ir para um palco com centenas de pessoas a olhar, foi uma competência que eu tive sem dúvida que desenvolver a custo, é uma coisa que não é muito natural nem muito inata em mim, de todo. Facilidade musical eu tenho, mas facilidade de performance e de palco eu não tenho, não nasci com ela e tive que trabalhar muito isso. De repente abraçar esta possibilidade como uma coisa séria exigiu, pelo menos essa parte, ter que trabalhar muito, sem dúvida. Uhum. E habitualmente para quem também quer iniciar, e numa perspectiva até quase de gestão de talentos naturais intrínsecos, o que é que habitualmente diz alguém que quer seguir uma carreira artística, ou seja, olhando para trás, o que é que acha que teria sido, que aconselho é que gostava de ter recebido nessa perspectiva? Não sei, eu não fui muito aconselhado porque eu não conheço pessoas assim, eu não conhecia ninguém da música, não havia muita gente que me rodeasse que fosse, tirando os meus tios que tocavam de uma maneira amadora e depois as profissões deles eram outras. Eu não conhecia ninguém que fosse um artista de palco, um cantor, um músico, não conhecia ninguém, por isso eu fui andando assim um bocadinho a desbravar terreno. Mas como é normal, são carreiras que não são carreiras nenhumas, a carreira de uma pessoa não se adequa a outra, cada um faz um caminho completamente diferente, as pessoas fazem caminhos diferentes umas das outras. Agora, o baterista do Chico Buarque, que era o Wilson das Neves, que já morreu, chamava-se Wilson das Neves e era um sambista muito, muito característico brasileiro, dizia que não fui eu que escolhi o samba é que me escolheu a mim. Então, tirando todo o misticismo desta frase, eu acho que olhando para trás foi mais ou menos, não fui eu que escolhi a música, foi a música que me escolheu a mim. Então o conselho que eu dou a quem começa é isso, se a música quiser mesmo, a música chama, não tem que forçar muito, não tem que andar muito à procura, não tem que andar a enviar currículos ou maquetes muito sofregamente, porque se for para acontecer, acontece com naturalidade. Não é uma carreira convencional, não é um percurso que possa ser
imitado de outra pessoa, não há ninguém que possa dar conselhos, cada um vai fazer o seu caminho e os caminhos são sempre muito diferentes uns dos outros. É um bocado o que eu sinto. Esse é assim, o grande conselho que eu dou, não há outro. Boa. E relativamente depois ao projeto que teve, ou seja, dos Azeitonas e de outras bandas eventualmente anteriores àquilo que falou quando tocava em bares, como é que foi de transitar ou seja, trabalhar em grupo, ou seja, em banda, quando transitou para uma carreira a solo? Ou seja, como é que era gerir opiniões, consensos, de várias outras pessoas, não é? E acredito que agora também seja necessário, porque obviamente continuo a trabalhar na equipa, mas em banda ou num grupo é diferente de uma carreira a solo, ou seja, o que é que foi necessário e que diferenças é que considera relevantes? Sim, as vantagens de trabalhar em equipa são também as desvantagens, ou seja, pelas mesmas razões, o facto de tomar decisões em conjunto tem o lado bom que as culpas são a distribuir por todos e os fracassos e as tristezas, mas depois tem o lado mau que as nossas ideias e as nossas certezas têm que ser confrontadas com as ideias e as certezas de outras pessoas, então exige negociação, diplomacia, são coisas que podem ser também cansativas. Eu adorei trabalhar no registro de banda, mas depois comecei a sentir necessidade de também ter uma possibilidade paralela de poder fazer as coisas à minha maneira e durante muito tempo conciliei as duas. Eu tive nos Azeitonas até 2016 e comecei a fazer os meus discos a solo em 2012, por isso durante um período de 4 anos eu conciliei as duas coisas. Eu e faz-me falta muitas vezes ter essa parceria, ter alguém com quem discutir as ideias, ter alguém com quem decidir em conjunto, não é? Mas simplesmente eu tive que sair da banda por uma questão de cansaço e de ser impossível corresponder às solicitações todas, era totalmente impossível, pelo menos para mim era. Ter 100 concertos num ano não é uma coisa que eu queira para a minha vida, não era na altura nem é agora, com filhos, com uma vida pessoal equilibrada, não fazia parte dos meus planos ter 100 concertos por ano e a única maneira de manter a engrenagem a funcionar era corresponder e aceitar solicitações a mais do que aquelas que eu conseguiria. Então foi só por isso que eu saí da banda, mas ao mesmo tempo esses 4 anos foram um período de ajuste, quer dizer, eu fui-me adaptando também à ideia de estar em palco sozinho, muitas vezes sozinho mesmo, sem banda, porque apesar de eu ter uma carreira a solo, tenho a minha banda comigo, mas muitos espetáculos eu fiz também sozinho em palco, só com uma guitarra ou piano, isso. Então é diferente, essa transição eu fiz com calma, fiz com fluidez, não é? Não foi fácil as primeiras vezes ir para o palco sozinho cantar um concerto do princípio ao fim, porque eu não era o vocalista principal dos Azeitonas, mas acabei por me habituar, como tudo, e já tinha um traquejo, já tinha uma experiência de palco de mais quase de 10 anos, acho, 9, 10 anos com os Azeitonas, por isso foi uma transição suave, digamos. Certo, ok. E habitualmente como é que lidera ou motiva quem trabalha consigo mesmo, obviamente sendo uma carreira a solo neste momento, tem que lidar com várias pessoas, várias ideias diferentes, como é que é liderar, qual é a forma como, liderar não diria, mas talvez como motiva, digamos assim, para levar a sua ideia partilhada com a restante equipa? Sim, quer dizer, eu posso não ter muito feitio de líder e posso dizer que não sou o líder da minha equipa, mas claro que sou, porque no topo da pirâmide está o meu nome, estou eu, a responsabilidade será sempre minha. Então o que eu faço eu não sou uma pessoa muito assertiva a dar ordens, a fazer cumprir horários, a estabelecer horários e regras e marcar hotéis e restaurantes. Então eu tenho uma pessoa que faz isso por mim, que eu tenho um manager que é quem marca os concertos e lida com a imprensa, etc. e tal. Depois tenho um road manager que é o Francisco Carvalho, que é quem trata de tudo, então ele põe as coisas na minha agenda, ele é que trata com os músicos, ele é que combina as coisas, até os ensaios é ele que os combina, por isso eu sei perfeitamente que não tenho esse feitio, então no meio, não é? Contrata alguém que faça essa gestão. Delegar a responsabilidade. Assim, exatamente, essa gestão das coisas corriqueiras do dia-a-dia, tem alguém que faça isso por mim. Agora, eu acho que as pessoas que trabalham comigo não trabalham em exclusividade comigo, têm sempre a porta aberta para poder trabalhar com outras pessoas, o baterista que toca comigo também toca com a Namor e com outros projetos, e as pessoas sabem que a única responsabilidade que as pessoas têm, os meus músicos, é fazer-se substituir por alguém que também saiba tocar as músicas da mesma maneira. Então pronto, muitos músicos meus têm também um substituto
que é da responsabilidade deles chegar aos ensaios com tudo sabido, não é? Digamos assim. Então as pessoas sabem que têm a porta aberta sempre, tanto para entrar como para sair, tanto para sair como para voltar, e as coisas acontecem com essa naturalidade. Democrático. Sim, é uma coisa muito democrática, e as pessoas são pagas, não são salários, são pagas por concerto, por trabalho, por ida aqui e ali, são coisas assim, por isso as pessoas podem acumular vários trabalhos trabalhando comigo. E pronto, e é assim, eu não sei se respondi bem à pergunta, mas é assim que as coisas têm funcionado, e tem funcionado bem porque a equipa mantém-se bastante estável desde o primeiro dia em 2012. As pessoas são basicamente as mesmas, nos vários postos, os técnicos, os músicos, não houve grandes mudanças, por isso há assim uma certa estabilidade que, pronto, virá de mim, no topo da pirâmide, na pontinha de tudo, estou eu, por isso essa estabilidade vem de mim, de certa maneira, pronto. E no processo criativo, ou seja, é partilhado, digamos assim, ou é exclusivamente do Miguel neste momento? Não, isso é um trabalho muito solitário, mas já nos Azeitonas era, as músicas que eram feitas por mim eram feitas, tirando algumas que nós juntávamos para dar aqui uns retoques, mas são os retoques finais de produção mais do que, porque a parte da letra, da música, da harmonia, da melodia, isso é um trabalho muito solitário, eu nunca consegui grandes parcerias, é uma coisa que eu só consigo fazer se for sozinho. Então as músicas sou eu que as faço sozinho. E tem alguma forma tem alguma forma para gerir esse tempo, ou seja, como é que se organiza nesse processo criativo? Pois vou fazendo sempre. É pressão porque tem que lançar um tema? Quer dizer, a pressão surge quando eu tenho mesmo que o acabar, não é? Porque eu deixo as músicas um bocado inacabadas sempre. Eu tenho 80 músicas prontas, mas das 80 nenhuma está pronta mesmo. Eu só para lançá-la preciso de 2 dias para arrematar a coisa. Mas eu tenho sempre muitas músicas semi-feitas, vou apontando bocadinhos, vou pensando numa frase, escrevo, vou pensando numa melodia, gravo no telemóvel. Eu vou fazendo isso continuamente e não preciso estar isolado, não preciso estar sozinho, posso estar a cozinhar e isso acontece-me, posso estar à mesa com os meus filhos e com a minha mulher e isso acontece-me. Eles já sabem que eu tenho que fazer uma pequenina pausa para gravar um trechozinho de 10 segundos e depois volto. São coisas simples e isso eu tenho sempre. Depois quando chega o momento de produzir as músicas, ou me junto com algum produtor externo, que às vezes isso também é vantajoso, alguém que olhe para a canção de fora. Tenho trabalhado com o João Martins, que faz parte da minha banda, tenho trabalhado com o João André, que não faz parte da minha banda, mas produziu algumas músicas minhas recentes, como por exemplo esta mais recente, Talvez Se Eu Dançasse. Então às vezes eu sinto necessidade de chamar alguém de fora para me ajudar a produzir a música. Produzir é escolher que instrumentos entram, que instrumentos saem, quanto tempo é que a música demora, quantas vezes é que o refrão repete. Às vezes sinto essa necessidade, outras vezes não. Também tenho agora um conjunto de canções novas que fiz eu tudo sozinho, porque também gosto. Por isso vai oscilando muito. A vantagem de eu estar sozinho é essa, eu posso chamar quem eu quiser para acabar uma música comigo, posso chamar alguém, posso convidar alguém para cantar uma música comigo em dueto, posso ir variando, posso ir, essa diversidade acaba por ser também muito bem-vinda. E costuma ser mais fácil escrever para si ou para outros artistas? Quer dizer, eu vou sempre escrevendo e depois quando algum artista me pede uma música eu vou ver o que é que tenho assim que se possa adequar e acaba a música em função dessa pessoa, mudo, por exemplo, para o sujeito feminino se for uma mulher, sei lá, faço assim algumas alterações, mas eu tenho sempre muitas coisas semi-iniciadas, digamos assim. Então às vezes faço completamente raiz porque me pedem uma música sobre isto ou sobre aquilo, outras vezes já aconteceu, por exemplo, o Zambus gravar uma música que já estava completamente feita, escrita, depende muito, mas a vantagem de escrever para outras vozes é que depois eu sabendo quem é a pessoa que a vai cantar posso ajustá-la a essa voz mesmo, não tenho que me condicionar às limitações da minha própria voz, não é? Não tenho que me cingir às limitações da minha própria voz, que não é assim tão ampla quanto isso. Então, ok. Então pronto, difere muito, mas é uma coisa que me dá imenso gosto de escrever para outros também. E já agora, há alguém para quem gostava de compor, de escrever? Sim, uma vez o Camané disse-me qualquer coisa assim muito por alto e eu fiquei sem saber se era mesmo para avançar ou não, uma vez que eu o encontrei assim casualmente, mas eu adorava que o Camané cantasse alguma coisa minha. Agora ele tem que pedir mais concretamente a próxima vez que eu estiver com ele tem que ser mais concreto. Se ele quiser mesmo eu avanço. Não tenho coragem de lhe apresentar uma música assim, ele me ter pedido com um bocadinho nada de mais insistência. Nós vamos enviar-lhe este vídeo depois, ok, né? Está bem? Tá bem. Fica combinado. Ok. Miguel, por fim, a nossa última pergunta é perceber o que é que para si tem sido absolutamente essencial para manter a sua carreira e manter o sucesso que tem atingido.
Não sei, eu acho que tem que ser sempre. Eu faço as coisas em função de. Não ando. Eu julgo que uma boa maneira de perseguir o sucesso é não o perseguir, não é? Não pensar sequer nisso. É não fazer coisas em função da consequência, não tentar controlar a consequência. Ou seja, fazer uma música mais para o verão, porque o verão vem aí, então tem que ser uma batida jovem e solar. Ou então fazer uma música a pensar nisto ou naquilo, ou naquele mercado. Eu faço músicas, porque eu como faço para aproveitar 20 músicas, faço 100, a grande probabilidade é que cada música que eu estou a fazer não vai ser sequer ouvida. Então eu não tenho essa pressão, eu faço as músicas por elas próprias é que me convocam para eu dar o meu melhor, não tem, então eu não penso se numa boa altura para lançar isto ou aquilo, ou agora seria oportuno fazer um single mais assim ou mais assado. Eu faço as músicas sem essa preocupação, ou seja, o único norte é a minha própria intuição, é o que eu quero fazer, é o que eu gosto, é o que me apetece que a minha música seja, é o que a própria música. O Gilberto Gil tinha uma frase que eu gosto muito, que é: a minha música é o que ela quiser ser. Então é isso, é andar sem andar muito a perseguir o sucesso. Perseguir o sucesso é como aqueles cães que perseguem a própria cauda e nunca apanham, não é? Então eu tive sucesso, fama nunca tive, ainda bem, mas sucesso, eu tive sucesso sem tentar tê-lo, não é? Não foi assim uma coisa fabricada nesse sentido. E por isso, para mim importa mais ser genuíno com aquilo que eu quero fazer do que propriamente andar a tentar manter o sucesso e pensar em maneiras de o manter ou alcançar ainda mais, ou essas coisas. Isso eu não faço. E agora preparo-me para lançar um disco cujas músicas não são nada orientadas para a rádio nem nada disso. Depois também tenho outro disco mais ou menos pronto, que são o conjunto das músicas que são mais vocacionadas para a rádio, mais single, mais, sei lá, mais 3 minutos e meio, digamos assim, mais confiança. Não sei explicar, mas pronto, eu agora vou lançar um disco que até em termos de sucesso nem é assim tão oportuno quanto isso, mas eu me importo muito com isso. Perfeito, Miguel. Mais uma vez, Miguel, agradeço imenso a disponibilidade que teve em nos partilhar a sua experiência, a sua carreira, e agradeço mais uma vez em nome da Galileu Pronto, obrigadíssimo. Toda esta disponibilidade.